nessa hora, você vê a importância de você dominar tecnologias, em todos os aspectos, né? Dominar tecnologias em termos patentários, dominar tecnologias em termos de conhecimento, dominar tecnologia em termos de capacidade instalada, dominar tecnologia em termos de ensino, capacidade de disseminar esse ensino, dominar tecnologia para chegar à fronteira do conhecimento, estado da arte, fronteira do conhecimento, para que esse estado da arte seja transferido para novas gerações, para que eles, a partir do estado da arte, consigam inovar em cima desse conhecimento. Então, para mim, isso é a parte mais importante, entendeu, Carlos? Um domínio tecnológico em todos os aspectos, seja ele em termos de conhecimento, o domínio do conhecimento, o domínio da capacidade de inovar, né? O conhecimento no sentido de você saber exatamente, ter todo o conhecimento do estado da arte para poder, a partir desse conhecimento, ter capacidade de inovar, transmitir para alunos, para que esses alunos possam gerar inovações importantes nessa área. A tecnologia ela tem vários pontos, né? E a biotecnologia também tem vários, vamos dizer assim, ele poderia estar concentrados em várias instituições ou várias camadas da geração do conhecimento nesta área, né? Tanto na área de ensino como na área de geração de conhecimento, como também na área de geração de produtos, né? Então, hoje, graças a Deus, nós temos no Brasil instituições que têm conhecimento suficiente para produzir vacinas, né? Nós absorvemos isso através de esforços nossos e através de acordos de transferência de tecnologia. Hoje nós produzimos algumas vacinas, tanto nas instituições que nós temos, são públicas, as vacinas para uso humano são públicas, e o conhecimento e as vacinas que são produzidas, quase na sua totalidade, pelo menos as mais avançadas tecnologicamente falando, foram adquiridas através de transferência de tecnologia. E isso é importante, mas isso não é suficiente, né? Porque ainda cria uma dependência tecnológica de terceiros. Então, o que nós estamos vivendo hoje com a pandemia da Covid-19 mostra claramente, evidencia isso para a gente, evidencia que nós temos muita capacidade de geração de pesquisa, de artigos, mas não temos ainda uma capacidade de responder na velocidade requerida com propostas ou mesmo com produtos desenvolvidos e totalmente autóctones. Não temos. Então, nós ficamos na dependência de acordos com terceiros para, novamente, buscar uma transferência tecnológica para rapidamente ter como enfrentar a pandemia. E isso não é o ideal. O que fazer para inverter essa perspectiva? Isso não se faz a curto prazo, né? Isso graças a tudo isso que eu acabei de falar, essas transferências de tecnologias, esses investimentos, mesmo que pouco em relação ao que seria realmente necessário, nós hoje temos alguma capacidade instalada. Mas isso não é suficiente. E, como eu disse, você tem que investir em várias camadas. Você tem que investir na área acadêmica, você tem que investir na área industrial, você tem que investir na área de inovação e na área clínica. Toda essa área ela é muito na área de prospecção. A prospecção ela tem que existir, porque a prospecção, exatamente, ela mostra para você a fronteira do conhecimento, o estado da arte, e a partir dela você consegue. E quando eu falo prospecção, é uma prospecção que ela é muito ampla. É uma prospecção técnico-científica, é uma prospecção mercadológica, é uma prospecção patentária. Todas essas áreas ela tem que ser prospectada, porque você, com isso, você vê onde estão, quais são as tendências e para onde devemos ir. E investimento. Sem investimento, sem fomento, você não faz nada. E dá para imaginar investimento só privado,
sem um investimento público? Não, eu acho que, se você pegar o exemplo, outro dia eu escutando exemplos de países desenvolvidos, vamos pegar aqui tanto na Europa como nos Estados Unidos, Canadá, a maior parte dos investimentos nesta área, na área de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, a maior quantidade de recursos é colocado pelo governo, né? Então, como eu estou dizendo, se você não tiver instituições de ensino ou mesmo de pesquisas sendo fomentadas, estimuladas para fazer esse desenvolvimento tecnológico, né, e absorção tecnológica, né, você não consegue, não consegue. E aí ainda entra um outro aspecto, né, Carlos? Entra o aspecto de você ter investimento em capacidade instalada, né, que é outra camada importante, né? Às vezes você tem bons cérebros, mas você não tem onde esses cérebros executarem os seus trabalhos, suas pesquisas de forma célere e de forma assim que tenha qualidade, né? Porque isso é outra história, né? Às vezes, na área acadêmica, com muito esforço de alguns professores, existe uma certa superação e você, com pouco e com condições não ideais, você consegue gerar bons artigos, bons trabalhos, até mesmo algumas patentes. Mas se você tem cérebros, e se você tem capacidades instaladas, onde esses cérebros possam orientar alunos, trabalhar em conjunto com outros, fazer uma rede de pesquisa e, com isso, você gerar esses conhecimentos e essas tecnologias, isso é fantástico. Então, por outro lado, também é verdadeiro, tá? Não adianta você ter estruturas, capacidades instaladas para pesquisa e desenvolvimento tecnológico fantásticas e não investir em recurso humano, investir em pessoas que possam pensar em cima disso e, dentro dessas áreas, gerarem tecnologias ou conhecimentos ou produtos em si, ou mesmo patentes, né? Ou sejam propriedades intelectuais, né? Então, tudo, para mim, eu vejo isso como muito, assim, tudo interligado. Você não tem como atuar em uma única área. Não adianta você atuar na ponta, né? Em quem está produzindo unicamente. É lógico que é importante, você tem capacidade instalada de produção, é lógico que você tem que, mas se você não tiver uma cadeia de inovação, toda ela pensada, você não chega onde a gente precisa. Qual que seria, na sua avaliação, o papel de entidades como a Ambiotech, como representantes da área de biotecnologia, de ciência e tecnologia, de uma forma geral? Eu acho que, bem, são vários pontos que eu considero importantes dessas instituições, né? E eu acho que um ponto super interessante é você formar redes, né? Eu costumo dizer o seguinte: ninguém faz nada sozinho, né? E em inovar é bem complicado, é bem complexo. Inovar em produtos biotecnológicos, né, é mais complexo ainda, tá? Porque você tem que ter uma capacidade instalada em todo um complexo para que essa cadeia de inovação tenha êxito, né? Então, não adianta você, por exemplo, ter uma capacidade instalada boa na academia, né? E não ter uma capacidade instalada no meio do caminho. Por exemplo, eu vejo assim, nós temos uma dificuldade muito grande ainda numa área do meio da cadeia de inovação, né? Então, eu diria assim, quando você pensa em fazer uma vacina para a Covid, vamos pegar a vacina de Covid. Eu quero desenvolver uma vacina de Covid. Isso é ok. Eu tenho um cientista, vamos pegar aqui exemplos de alguns cientistas da UFMG, da USP, da Universidade Federal, da própria Fiocruz. Nós temos bons cientistas capazes de gerar alguns candidatos, antígenos candidatos. Tá bom. Onde é que eu faço os testes clínicos? Pré-clínicos, vamos antes, onde eu provo o conceito, onde eu posso fazer um ensaio em animais, desafiando esses animais com um vírus, o SARS-CoV-2, por exemplo.
Então, nós temos uma limitação de laboratórios que possam fazer esse trabalho, que te deem contenção, tenham contenção suficiente para você manipular e inocular animais com o vírus SARS-CoV-2, né? Então, o tal do NBA3. Quantos NBA3 nós temos no Brasil? Você conta, talvez em uma mão, né? São muito poucos. E isso você já sofre, tá? Aí você avança um pouco mais. Você, para produzir uma vacina, você tem que ter desenvolvimento de processo. Vamos dizer que você prove o princípio. Você prova o princípio numa escala de bancada, numa escala de laboratórios, que pode ser dentro da universidade, tudo bem. Aí você consegue um laboratório NBA3, você prova o princípio e você vê isso. Qual é o próximo passo? Você tem que desenvolver um processo de produção desse antígeno. Onde é que você desenvolve um processo? Onde é que você escalona esse processo? Ah, ok, já temos dificuldade. Temos poucos laboratórios no país com capacidade de fazer esse escalonamento com qualidade e com condições ideais. Mas vamos que você consiga fazer. Aí você tem que produzir esse lote piloto dentro de uma área classificada, com segurança, vamos dizer assim, ambiental, de forma que atenda os requisitos de boas práticas de fabricação, porque são lotes pilotos para irem para uns estudos clínicos, de fase 1 que seja, né? E mesmo com escalas ainda pequenas. Você não tem no Brasil laboratórios que possam produzir, nem mesmo privado nem público, que possam ser contratados para produzir esses lotes no Brasil com a qualidade requerida. Então, aí você pensa, tá bom, então eu consegui pagar fora do país, mas para fazer isso, você tem que ter, por exemplo, se você depender de uma plataforma que tenha cultura de célula, então você tem que estabelecer os bancos de célula. Os bancos de células são mestres e de trabalho. Como é que você faz para validar, certificar esses bancos de células? Nós temos no Brasil entidades que certificam esses bancos de células, que produzam ele com as qualidades, façam toda a qualificação? Não, não temos. Eu tenho que produzir os lotes sementes, se for uma questão de inocular um vírus ou uma bactéria recombinante ou não. Tá, quem produz esses lotes sementes? Onde eu produzo? Temos isso no Brasil? Não. Então, aí depois você realmente, se você conseguir ultrapassar todas essas barreiras, aí que você vai para o estudo clínico. Nós temos competência clínica? Temos times fantásticos, com capacidade. Está mostrando aí, nós temos vários estudos clínicos ocorrendo e coordenados por brasileiros fantásticos, como o Esper, como outros aí que eu posso citar nomes, né? E são ótima capacidade, mas para eles executarem esses estudos clínicos, o produto tem que chegar à mão dele na condição e qualidade necessária. E aí você vai... Então, depois de tudo isso passar, você tem que ter uma instalação industrial para produzir essa vacina. Então, eu dei um exemplo aqui de cabo a rabo do que é uma cadeia de inovação na área de vacinas. Então, como é que você faz isso? Você tem que apoiar em vários pontos. Sim. E de certa forma, a instituição ela vai ser um pouco um substituto até do papel do governo, que seria esse articulador também. Eu acho que são formadoras de rede, né? Voltando ao ponto que você falou, que uma dessas instituições, quando você vê o seguinte, você não precisa ter tudo isso que eu acabei de falar em uma única instituição, tá? Você não precisa ter. É lógico que você tem instituições fantásticas que são multidisciplinares, como USP, Fiocruz e o próprio Butantan. E você tem instituições que são multidisciplinares. Mas não obrigatoriamente você tem que ter e principalmente realizar todas as etapas dentro de uma única instituição. Então, às vezes, você estabelecer redes complementares. Tá? Muita gente fala em redes, quando você faz busca e estabelecimento de redes, muita gente olha redes, quem faz aquele trabalho, mas não olha muito para o aspecto complementar. E eu, quando falo em rede nessas áreas, eu falo muito numa rede complementar. Tipo assim, eu estou fazendo uma coisa, eu estou aqui, vamos dizer que eu estou descobrindo um antígeno. Tá? Eu não tenho como avaliar, e até é bacana, porque você dá para pares avaliarem para você, vamos dizer, participam avaliação de pares. Isso isenta um pouco um conflito, né? Tem um certo conflito de interesse quando você autoavalia o seu produto, né? E se pares avaliam o seu produto, é super interessante, né? Então, por exemplo, eu desenvolvo um antígeno que seria um candidato para a vacina, né? E eu não tenho como fazer avaliação pré-clínica.
mas eu tenho, numa rede nacional, eu tenho lá um determinado ator, um determinado local, uma determinada instituição que tem toda a competência e capacidade para fazer essa avaliação. Então, eu transfiro para esse cara entra nessa rede, complementando com esse ensaio. E aí, esse cara faz isso, essas instituições fazem essa avaliação. E aí passa por isso. Eu tenho que produzir piloto. Eu não tenho que ter dentro de todas as instituições uma planta piloto, mas eu posso ter um centro de produção de piloto. E aí eu mando para essa instituição, ele faz um desenvolvimento de processo, que seja, e com esse desenvolvimento de processo, ele chega a um produto produzido em boas práticas dentro de uma planta certificada para a produção de lotes clínicos. E aí você avança, entendeu? Mas isso pode ser feito em rede complementar. E esse tipo de coisa que o Brasil não tem. E é lógico, os custos têm que ser pagos. Por quem? Alguém tem que financiar. Como é que se articula? Talvez o governo, em produtos de relevância, de interesse, de importante, teria que coordenar isso de forma seguinte. Tá, e outra coisa, fomento, eu tenho o governo fomentando isso. Vamos pensar na área de fomento, né? Eu tenho uma coisa muito assim, eu sou um pouco contra o fomento a fundo perdido. Eu sou muito a favor, não que você tenha que pagar, mas eu acho que você tem que fomentar, sem entrega, mas com condição. Eu fatio em diferentes entregas. E ele só vai receber a parcela consequente quando ele fizer a entrega, quando ele anunciar a entrega, quando ele apresentar a entrega de uma fase. Então, entregou, recebe outra fase. Por quê? Porque assim você coordena, você controla, né, o quanto isso está sendo avançado. Né? Se você não tem esse avanço tecnológico, se você não tem esse controle, vai se gastando, e no final fala, olha, fizemos muito, foi muito legal, publicamos artigos, produzimos teses, ótimo, isso é super importante na área acadêmica, mas infelizmente não conseguimos chegar ao produto. Né? Até que ponto que a biotecnologia tem uma percepção adequada pela sociedade em relação ao papel, na sua opinião? Né? O que fazer para que a biotecnologia seja melhor entendida do ponto de vista dos seus papéis, da contribuição que ela pode gerar para a sociedade? Olha, é lógico que a sociedade, a divulgação, ela é importante, né? E se as pessoas, acho que depois do que nós passamos agora e com tudo isso que nós estamos noticiando e lendo e vendo, né, que está acontecendo em relação às vacinas para Covid-19, eu acho que a percepção da a população brasileira e mundial, ela mudou completamente. Né? Quem não sabia o que é Anvisa, agora sabe. Quem não sabia o que era um licenciamento, agora sabe. Né? Então, eu acho que muita coisa foi dito. Então, e talvez a sociedade tenha entendido que esses produtos biotecnológicos são bastante complexos, né? E devem ser analisados com muita cautela, né? Porque todos agora escutaram eventos adversos, segurança, eficácia, né? E esses termos foram muito debatidos e acho que mudaram. E eu acho que é isso que tem que ficar claro. Né? A biotecnologia, ela como eu já falei aqui hoje, ela é muito complexa e tem várias fases. Né? Talvez a sociedade não tenha noção do que é uma pesquisa translacional, né? No que é você sair da bancada até o registro, até a aplicação desse produto. Né? Translação não é você sair lá da pesquisa básica e levar até aplicar em alguém. Né? E por que tem o chamado Vale da Morte? Né? O Vale da Morte é isso. Né? O Vale da Morte é onde você tem que atravessar todos esses desafios. Né? Vai ter que desafiar o seu produto frente a várias situações. Quando eu falo desafio, o desafio em passar em toda a viabilidade de científica, toda a questão pré-clínica, toda a questão de viabilidade técnico-econômica, né?
porque econômica e tecnológica, né? E toda a viabilidade clínica, né? E depois ainda entra num segundo, é a viabilidade industrial e mercadológica e comercial, porque uma das coisas que derruba, às vezes, no final da linha da cadeia de inovação, às vezes, o interesse comercial. E, às vezes o produto é desenvolvido, mas ele não tem viabilidade econômica na visão comercial. E como por falta de interesse de indústria, porque aquilo não rende lucro, esse produto é abandonado. Eu vou te dar um exemplo simples. Né? Quando a Zika apareceu, foi uma correria. Enquanto a OMS colocou Zika como emergência, né? Várias multinacionais, várias empresas estavam trabalhando e propondo desenvolvimento de vacinas, medicamentos para solucionar a questão da microcefalia relacionada à Zika, vamos dizer. Quando a OMS tirou isso da emergência, todos perderam interesse. E hoje, até hoje, nós não temos uma vacina registrada e licenciada para a Zika. Então, é simples assim, né? Porque aí, por exemplo, eu digo o seguinte, com toda certeza, existe viabilidade tecnológica, existe uma viabilidade para chegar a uma vacina. Lógico que não chegaria em 1 ano, 2 anos, como sempre foi dito, mas tem viabilidade. Agora, o interesse econômico é pequeno. Então, e aí nessa hora entra o governo, entra o setor público, por um interesse em cuidar de doenças negligenciadas. Então, doenças baratas, vacinas baratas, poucas indústrias têm interesse de produzir. Aí precisa de um Estado que reforce a importância da cidadania, né? Que dê prioridade para o cidadão. Sim, é isso. Eu acho que o poder, ficou claro também em tudo isso que nós estamos vivendo, a importância dessas instituições públicas, né, terem domínio tecnológico, tenham capacidade de produção, né, porque é isso. Isso me traz muito na memória discussões tidas dentro da Organização Pan-Americana de Saúde, quando nós discutimos uma possibilidade, há alguns anos atrás, a possibilidade, antes mesmo da H1N1, né, a possibilidade de ter uma pandemia causada pelo vírus da influenza. E eu lembro muito bem disso, numa reunião na PAHO, na Organização Pan-Americana de Saúde, em Washington, e a discussão era qual era a capacidade de resposta dos países sul-americanos, né, americanos, né, que para uma eventual pandemia de influenza. E eu lembro muito bem disso. E aí nós falamos, não, o Butantan, nessa época, o Butantan tinha um acordo, ainda não tinha totalmente estabelecida a produção de influenza no Butantan, mas nós tínhamos um acordo com a Sanofi Pasteur de transferência tecnológica completa, que ia transferir toda a parte da produção do ingrediente farmacêutico ativo até o invase e rotulagem e distribuição, né? E o México tinha um acordo só para produzir a partir do IFA, né? E aí um dos comentários, assim, só para encurtar a história, era assim, então, tudo bem, o Brasil está bem, porque o Brasil vai ter domínio tecnológico, tendo uma pandemia de influenza, ele pode ter o Butantan que vai produzir, e se não tem a capacidade instalada para invase desse produto ou processamento final, pode se associar com a Fiocruz, e a Fiocruz, e essa era a proposta, ela oferece sua capacidade instalada de processamento final e aumenta a capacidade de processar isso. Agora, como é que fica o México? O México vai depender da IFA, que vai vir da França. Mas se a pandemia estiver atacando a França, você acha que a França vai mandar o IFA que ela tiver antes de resolver o problema da França? Isso foi falado, parece mentira, mas foi falado numa mesa isso. E o que nós estamos vendo hoje com a história da Isso foi Índia? em que ano, por favor? Isso deve ter sido por volta... Isso deve ter sido por volta de 2008, 2009, por aí. Se eu não estou equivocado, foi mais ou menos nessa época, né? Por aí, nessa faixa.
Quer dizer, talvez até antes um pouquinho, eu não tenho, assim, fugiu da memória, mas já foi aí nessa faixa entre 2005, 2008, por aí. Foi numa fase, eu teria como buscar isso, mas agora na memória eu não lembro a data exata. Mas foi quando a gente começou a discutir, e isso também foi feito no Brasil, toda a preparação para uma pandemia. Só que o que se olhava era muito para o que se imaginava é que essa pandemia viria pelo vírus da influenza, né? E aí era a preocupação, né, com a influenza. Nós fizemos algumas reuniões, tanto em Washington, fizemos reuniões em Cuba, agendadas pela Organização Pan-Americana também, e fizemos reuniões no Brasil, agendadas pelos Ministérios da Saúde, Ministério da Agricultura e outros, né? Toda essa preparação para isso, que acabou acontecendo, mas não teve um impacto, né, tão grande com H1N1, como aconteceu com H1N1, mas não teve o impacto que nós estamos tendo hoje com o SARS-CoV-2, né? Mas mostra claramente isso, né? E parece que estava tudo sendo dito, né? Quem não tiver capacidade de responder vai depender de outros, e se outros tiverem que priorizar seus países, vai ficar difícil, né? Então é o que nós estamos vendo hoje, parece hoje isso. Quer dizer, Exato. pedra cantada. Bom, tem mais alguma observação, alguma coisa que Não, Carlos, é gostaria de isso. Eu acho dizer? que eu falei bastante já. Você tem uma boa informação, mas eu estou à disposição. Qualquer coisa que vocês sentirem falta, que ficou faltando, a gente pode complementar depois. Você Não tem achou que ficou dificuldade. uma entrevista interessante? Olha, eu tentei falar o que eu considero importante, o que eu considero dentro da minha experiência, da minha vida nessa área, coisas que eu acho que ainda tem que trabalhar, tá? E eu acho que nós fizemos muito, o Brasil fez muito. Eu não sou um cara que sou radical na crítica, né? Eu não gosto de ser isso. Eu acho que tivemos bastante apoio em vários aspectos. Nós conseguimos fazer bastante coisa nesses últimos, sei lá, anos aí. Eu diria, nesses últimos 30 anos, a gente conseguiu fazer bastante coisa no Brasil. Mas temos muito que fazer. E temos que Uhum. ter ações mais organizadas. E aí vale a pena fazer um levantamento, como o CEP, né? O CEP fez. Qual é a capacidade instalada nessa área? O que nós temos de fato? Como é que a gente pode estruturar uma rede? Entendeu? Uhum. A rede, como eu disse, ela pode ser uma rede de quem atua na área biotecnológica, numa questão mais macro. Nós podemos olhar como que essa rede dentro dessa rede você tem como você pode complementar atividades e quais são as lacunas, né? Quais são as lacunas que nós não temos ainda para Uhum. inovar, para responder questões como nós estamos vivendo hoje. E aí Certo. sim, focar no investimento e focar em estímulos, né, para preencher essas lacunas. Eu falei aqui duas ou três lacunas que, para mim, ainda não estão resolvidas. O Uhum. próprio fato da experimentação animal, a questões da desenvolvimento de processo, né, que é uma coisa é uma coisa bastante complicada, como é que se desenvolve processos, né, onde você faz escalonamentos e tudo mais, e a parte mesmo de onde você faz produção de lotes pilotos para a realização de estudos clínicos. Isso também não está totalmente equacionado. Então, isso pode ser estimulado, ele deve ser melhorado, são lacunas que eu acho que tem que ser trabalhadas aí. E talvez a Ambiotech pode ter um papel muito importante nessa área de levantamento, formação de rede, articulação com o governo, com agências de fomento e com instituições, com as CITs, né, com as FAPs, para que isso consiga ser, vamos dizer assim, direcionado, né? Mas assim, é isso. Eu acho que é isso que eu imaginava falar para vocês.